Mateus, capítulo 5, versículo, meus irmãos, 5, 7 e 9. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Queridos irmãos, com base neste texto sagrado que nós acabamos de examinar, vamos agora, meus irmãos, meditar na palavra de Deus. O DNA do reino de Deus são essas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, meus irmãos, são palavras que Yeshua disse ali no monte. Ele é um padrão obrigatório para os herdeiros do reino. Muitos hoje dizem seguir Yeshua, mas sem viver como Yeshua viveu, sem obedecer a Torá como ele obedecia, sem amar como ele amou, sem se santificar como ele se santificou. 5 é a verdadeira prova da filiação do povo do Mashiach. Se somos filhos de Deus, obedecemos Mateus 5. As 3 bem-aventuranças que estudaremos hoje formam um tripé espiritual: mansidão, postura diante dos homens; misericórdia, postura diante das fraquezas alheias; pacificação, postura diante dos conflitos. Essas são as marcas dos verdadeiros filhos do Eterno. Então veja bem: mansidão, misericórdia e pacificação. Primeiramente, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz: Yeshua, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos é uma autoridade sob controle. Mansidão não é fraqueza, é força colocada aos pés de Deus. E Yeshua foi o homem mais poderoso que já pisou na terra. Mas ele disse, em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele é o modelo para nós. Também tivemos uma mansidão na Torá, que na época de Moisés, como está em Números capítulo 12, verso 3, diz: Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés falava face a face com Deus, mas nunca usou oposição para humilhar os demais filhos de Israel. Mansidão é poder sob controle. Mansidão é não revidar no mesmo nível. Mansidão é vencer o orgulho com humildade. Recompensa: herdarão a terra. A Bíblia diz, meus irmãos, não somente herdarão a terra, mas herdarão todas as coisas. Como diz ali, meus irmãos, em Apocalipse, que nós podemos ver aqui, meditar aqui no livro de Apocalipse, meus irmãos, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, meus irmãos, versículo 7, que Yeshua nos diz, irmãos: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Então, irmãos, quem vencer, vencer é exatamente também ter mansidão. Não, quem não herda, não herdam os violentos, não herdam os arrogantes, não herdam os que se impõem pela força. Os mansos governarão com Yeshua no reino milenar e por toda a eternidade. Porque aqui no capítulo 21 de Apocalipse, meus irmãos, já passou o reino milenar e agora já está aqui na eternidade. E Yeshua fala que quem herdará todas as coisas é aquele que vencer. Amém? E aqui nós vemos, queridos irmãos, o segundo padrão, que são os misericordiosos. Quem semeia perdão, colhe perdão. A misericórdia, meus irmãos, é uma semente que volta para quem planta. Em Tiago, capítulo 2, verso 13, diz: o juízo será sem misericórdia para quem não fez misericórdia. Quem não tem misericórdia, meus irmãos, e o que é misericórdia? Misericórdia é ajudar o necessitado? Não. Misericórdia é, ao ser ofendido, não levar em conta, esquecer.
Porque isso é a misericórdia, é abrir mão dessa prisão no coração. E a Bíblia diz em Lucas 6,36: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Porque, irmãos, o juízo será sem misericórdia, ou seja, o juízo do eterno para qualquer pessoa será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia para aquele que lhe ofendeu. Então, é uma mão de via dupla, meus irmãos. E aqui, veja bem, misericórdia não é conivência com o pecado, é dar ao pecador a chance de recomeçar. É essencial para quem quer ser salvo. Porque em Mateus capítulo 6, 14 e 15, que inclusive nós lemos nesse Shabat, se você não perdoar, o Pai não lhe perdoará. Yeshua fala ali em Mateus, irmãos, vamos aqui no texto de Mateus 6. Mateus capítulo 6, meus irmãos, capítulo 6, verso 14. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos, e Yeshua fala: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas Yeshua fala também a outra face. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, irmão, por isso que na oração do Pai Nosso, o que ele diz? Que ele nos ensinou: Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, a maneira que a gente medir o próximo, nós seremos medidos, meus irmãos. Amém? Veja bem, quem pede misericórdia sem praticá-la é hipócrita. E Yeshua nos deu o exemplo máximo em Lucas 23, 34, quando ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando é que ele dá o perdão? Não quando estavam arrependidos, mas quando ainda o matavam. Estavam matando Yeshua e ele já estava lhe perdoando. A recompensa: alcançarão misericórdia. Quem planta misericórdia hoje, plantou misericórdia para o dia do seu julgamento. Aleluia. Terceiro pilar, meus irmãos, são os pacificadores, construtores da unidade do reino. Pacificadores não são passivos, não são coniventes com o erro, não são politicamente corretos. Pacificadores são guerreiros da reconciliação, lutam pela paz com Deus, lutam pela paz com o próximo, lutam contra tudo que gera discórdia. Esse é o verdadeiro pacificador. As Escrituras ordenam: se possível, tende paz com todos. Como diz ali em Romanos, capítulo 12, 18. E em Hebreus, capítulo 12, verso 14, nós vamos examinar aqui Hebreus 12, 14, meus irmãos. Louvado seja Deus. Hebreus, capítulo 12, verso 14. 12, 14. Que diz, irmãos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a palavra, meus irmãos, que está na Escritura Sagrada. E aqui nós vemos, meus irmãos, sem paz com o próximo e sem santidade, ninguém verá a Deus. Porque a paz é o ambiente onde o reino se manifesta. Como diz o Salmo 133, verso 1 e 3. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Eterno ordena a bênção e a vida para sempre. No coração onde há discórdia, Deus não age. No coração onde há reconciliação, o reino floresce. Recompensas serão chamados filhos de Deus. Filiação, quer dizer, ser chamado filho de Deus, se prova pela semelhança com o Pai. Quem planta paz se parece com o Pai. Quem promove guerra desnecessária se parece com o adversário, com o inimigo. E aqui, meus irmãos, um perigo. Há muitos hoje que cantam, oram, leem a Bíblia, mas são dominados pela ira, guardam mágoas, são incapazes de pedir perdão, dividem em vez de unir. Esses jamais poderão dizer: eu sou filho de Deus,
porque o reino não é religião, é caráter, a imagem de Yeshua HaMashiach. O Sermão do Monte não é opcional, é julgamento. Em Mateus 7, 21, 23, Yeshua ele nos fala aqui, meus irmãos, em Mateus 7. Vamos aqui em Mateus 7. Mateus 7, 21, meus irmãos. Tá, Mateus 7, verso 21 a 23, e Yeshua nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então dizer Senhor, Senhor, irmão, muitos dizem, milhões, bilhões de pessoas no mundo, mas nem todo aquele que diz isso entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nós já falamos para o irmão que a palavra do original aqui não é iniquidade, mas é anomian, vós que praticais o que é contrário à Torá. Então aquele que pratica o que é contrário à Torá, e a Torá manda amar o próximo como a si mesmo, como está lá em Levítico, capítulo, vamos aqui em Levítico, meus irmãos, que diz a Torá, porque o Eterno diz, e Yeshua vai dizer naquele dia, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o que é contrário à Torá. Então, irmãos, aqui no livro de Levítico, que está na Torá, no capítulo 19, meus irmãos, lá da Torá, no versículo, meus irmãos, 17, diz assim: não odiarás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo por causa dele, não sofrerás pecado, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Aleluia. Essa é a Torá, meus irmãos, Levítico, capítulo 19, 17 e 18, meus irmãos. Então, é que dito, o sermão do monte que Yeshua fala, ele é o julgamento. Porque muitos dirão, Senhor, Senhor, e ele dirá, eu nunca vos conheci. Você imagina, irmão, multidões dizendo no dia do julgamento, Senhor, Senhor, e ele dizendo, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque transgrediram a Torá, meus irmãos. E que Torá é essa? A Torá aplicada ao caráter, a Torá que traduz em atitudes, a Torá que molda o coração. Sem mansidão, não herdará a terra. Sem misericórdia, não será perdoado. Sem pacificação, não será chamado filho de Deus. As bem-aventuranças revelam o povo do arrependimento. Quem realmente encontrou Mashiach e Yeshua, reconhece seu pecado, vive para servir, ama quem não merece, perdoa quem não pediu, estende a mão quem ninguém quer tocar, porque recebeu um novo coração, como está em Ezequiel 36, 26. E a conclusão é um chamado urgente do Espírito, da Ruach HaKodesh, que o Espírito do Eterno está perguntando: como cada um de nós reagimos quando somos feridos? Como cada um de nós respondemos à ofensa? Como cada um de nós trata quem nos despreza? Como cada um de nós se comporta em conflitos? O que as pessoas sentem quando convivem com você? Com cada um de nós. A verdadeira espiritualidade se prova no coração transformado. Apelo final, meus irmãos. Hoje Yeshua quer mudar nossa medida. Tirar a ira e colocar a mansidão. Tirar o orgulho e colocar a misericórdia. Tirar a discórdia e colocar a reconciliação. Este é o caráter do reino. É o caráter dos que serão salvos. É o caráter dos que reinarão com Yeshua. Essa oração aqui é importante também. Avinu Malkeinu quer dizer nosso Pai, nosso Rei. Avinu quer dizer nosso Pai. E Malkeinu quer dizer nosso Rei. Então, nosso Rei e nosso Pai, transforma nosso interior, escreve em nós o caráter de teu Filho, que sejamos mansos diante dos homens,
misericordiosos com os feridos, pacificadores onde houver discórdia. Faz de nós verdadeiros filhos do Eterno, em nome de Yeshua. Amém. Por isso, irmãos, é importante transformarmos o nosso interior, porque o próprio Yeshua nos fala, meus irmãos, ali em Mateus, no próprio livro de Mateus, no capítulo, meus irmãos, Mateus capítulo 23. E Yeshua nos diz ali, meus irmãos, no verso 25. Levítico. Tá. Vamos aqui em Mateus. Obrigado. Mateus 23. Amém? Vamos aqui, meus irmãos, no verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, as palavras de Yeshua, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Por isso que, meus irmãos, na igreja de Yeshua, estamos focando na parte que Yeshua manda. Você limpa primeiro o interior, para que depois o exterior fique limpo, meus irmãos. Amém? O interior é quê? É ser manso, é ser misericordioso e é ser pacificador. Amém? Em todas as ocasiões. Que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.